Prazer, eu sou Ifacalê e nesse vídeo nós vamos conversar sobre fidu. Fidu é traduzido ora como negar, negar algo a outrem, mas vamos entender melhor esse conceito. Existe uma frase que diz: Iletikoni pile aqui duro. O que é isso? Não tem como uma casa se manter sustentada, firme, de pé, sem uma boa base, sem uma boa fundação. Então precisamos fundamentar aquilo que vai ser a nossa própria edificação. Aí sim, nós passamos a entender em que contexto podemos aplicar o entendimento sobre fidu. Por quê? Fidu, ele fala justamente sobre a sustentação que nós precisamos manter a nível de essência. Nós não podemos negar. Negar o quê? Negar aquilo que nós já recebemos. O conhecimento, ele gera responsabilidade. As iniciações recebidas geram responsabilidade. O compromisso pactuado com o sagrado gera responsabilidade. A relação com uma ordem ancestral gera responsabilidade. Então nós precisamos entender que nós não podemos negar aquilo que nós pactuamos, aquilo que nós recebemos e aquilo que nós passamos a representar e ser quando isso nos for cobrado. Precisamos ser aquilo que estamos trabalhando, desenvolvendo e cumprindo com sacrifício em todo momento. Não tem uma seletividade. Agora eu sou babalaô, agora eu não sou. Não existe isso. Eu sou babalaô, eu não estou babalaô. É uma condição de ser, é uma condição de existir. É uma condição que não evoca um cargo, mas evoca uma relação espiritual. A palavra babalaô aqui não evoca um cargo, evoca uma condição espiritual. Uma condição que me explica como ser humano. Uma condição que me permite um posicionamento humano, espiritual, na minha própria jornada. Eu não estou, eu não represento, eu sou. E aí que está. Como sustentar isso? Como a gente consegue viver uma relação sem negar o peso dessa relação, sem negar o chamado dessa relação, sem negar todas as responsabilidades que advêm nessa relação. Então isso é muito importante, muito mesmo, porque fidu, quando vem um contexto de negação a partir de fidu, oko, ifidu, ou ifidu, mas a abreviação se faz nessa palavra, fidu, que pode ser koifiduro, né? Ou ifiduro, mas a abreviação se dá por fidu. Quando vem o ato de negar, é não negar aquilo que nós já compreendemos como uma verdade, principalmente. Não negar aquilo que nós devemos ser em essência, principalmente. E não é simplesmente o ato de negar um objeto ou negar uma caridade. É muito além disso. Não se trata de negar algo a outrem apenas como uma partilha, uma doação. É muito além disso. Mas se fala nesse entendimento de um compromisso e uma postura que devemos buscar manter a nível de pactuações estabelecidas, a nível de imulé abá,
se eu fiz um juramento, se eu pactuei, por exemplo, zelar de Odu, então como eu vou criar uma relação negacionista, mesmo que não seja dita, mesmo que não seja pensada por mim, mas que seja materializada em cada ação? Aí vem a negação. Para cada um que está assistindo, principalmente os iniciados, quando a gente começa a criar uma relação cotidiana, em que aos poucos, nesse cotidiano, a gente vai negando cada vez mais Ifá, a gente vai negando cada vez mais Orixá, a gente vai negando cada vez mais os valores pactuados junto à nossa ordem ancestral, as iniciações terão efeito, a vida vai se caminhar em propósito, as relações terrenas vão se harmonizar. E aí, como reivindicar bênçãos que não sejam através do espelhamento que a mim vai produzir por meio das agés, por meio dos ajoguns, por meio de Exu? Então, como equacionar uma relação com o sagrado que é tão pleno e incondicional, tão pleno e imparcial, é onde nós precisamos renovar em cada atitude os nossos votos. Votos assumidos em iniciação. Ah, mas eu não sou iniciado. Não importa. Porque a iniciação, ela vem apenas para fortalecer e legitimar aquilo que já é uma imposição natural a qualquer consciência. Aquilo que já é um dever obrigacional a qualquer consciência. Então, Fidu vem como um caminho para que a gente não caia num óbice energético que vai ter um efeito sobre nós invalidador. Por que invalidador? Porque através desse ato de negar, que a gente vai fragilizando todas as estruturas da nossa própria edificação enquanto centelhas divinas, e vai ser nesse ato chamado Fidu que, ao enfraquecer a nossa própria edificação, a gente vai se desconectar ao nosso Eledá, vai enfraquecer a relação com o Eledá. E o que é o Eledá? É aquela energia mais proeminente, que está sempre ali te guardando, que está mais ambivalente, que está sempre ali te protegendo, que está acima de nomes. E é essa energia que serve como um campo que cada deidade, cada espiritualidade amiga se conecta ali também para poder nos ancorar. Então, evitem cair nessa armadilha chamada Fidu. Evitem ter uma relação fragilizada com o sagrado. E entendam de que maneira nós evocamos a ira dos anciões, das anciãs da noite. E Fidu é uma grande chave para que haja esse entendimento. Um grande axé,
e até o próximo vídeo. Axé.